história vocacional, a minha história, ela é bem interessante, não é? Porque ela surge e amadurece a partir do contemplar a realidade evangelizadora, né? A realidade missionária da minha comunidade, onde na comunidade eu exerci o meu trabalho na educação, na evangelização, e a partir daí, né, foi me dado a graça de poder amadurecendo, né, o que de fato eu gostaria de ser. Quando eu era pequeno, eu tinha muita vontade de ser padre. Venho de uma família muito religiosa praticante. Não aquela família religiosa assim mais somente da piedade, mas de compromisso na comunidade. Eu agradeço muito a Deus, a família que eu tenho, que ainda hoje, né, continua, através dos meus irmãos. Então eu tinha muita vontade. E certa vez eu disse para minha mãe, me leve para o seminário que eu quero ser padre. Minha mãe disse, nada disso, você está pequeno, deixe crescer. Quando eu cheguei à fase da adolescência, aí ela disse, pronto, tá, agora é a hora. Eu disse, não, eu quero não. Mas a gente vai te levar. Eu digo, se me levar, eu fujo na primeira porta que estiver aberta. Quando estava já no ensino médio, hoje chamado ensino médio, mas antigamente chamávamos de científico, então vem a segunda fase da adolescência, vem a fase de namoro, fase boa, né? Pois bem, então os namorico aqui, namorico acolá, né? Naquele tempo tinha um padrão para a gente seguir, né? Tudo bem. E na juventude, então, tinha um namoro fixo, né? Onde a gente já tinha os planos para casamento. E o que acontece é que paixão de um lado, paixão do outro, né? Mas mesmo também no período do namoro, né, foi um período de graça para a gente também amadurecer, ao menos da minha parte, né? Nas minhas orações sempre procurei me colocar, né, existencialmente diante de Deus, para que Deus conduzisse a minha vida, a minha história. E eu, nas minhas orações, eu sempre pedia, né, que se fosse para o bem nosso, né, meu e dela, que Deus aumentasse sempre mais o nosso sentimento um pelo outro. Mas se não, que a gente fosse, né? Só que lá dentro, aumente. A gente estava querendo aquilo ali, né? E ela ela era cega, acho cega, apaixonadíssima por mim, né? E eu também, né? Mas quando estava com 21 anos, namoro de 4 anos, então certa vez eu fui convidado, eu estava na escola, né? Dirigíamos uma escola lá na comunidade, e então o meu pároco, que era um frei franciscano da nossa paróquia lá, Frei Afonso Schomack, que esteve aqui, por sinal, então ele foi me fazer um convite para eu participar de um encontro que não tinha nada a ver com vocação, mas era um encontro de SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. Como nós trabalhávamos, né, nessa filosofia, nessa pedagogia, digo melhor, então aceitei de bom grado, e eu nunca tinha entrado no convento. Antigamente, né, antes do concílio, nos conventos havia as clausuras. Por exemplo, aqui no nosso convento, as pessoas não entravam aí para o claustro, né? Então, o claustro era um espaço físico reservado aos religiosos, né? Então, o povo não entrava. E lá na nossa região, a gente, com 2 conventos na região, mas a gente ia para a missa, mas já sabia, ninguém entrava, mesmo já tendo liberado, mas a gente nunca foi né? Lá em casa, a gente sempre foi assim, ia para a missa, voltava, e na comunidade participava da vida missionária. E eu fui participar deste convento, primeira vez que eu entrei no convento de Ipuarana, Lagoa Seca, para participar de um encontro de comunidades eclesiais de base.
estava lá o arcebispo da Paraíba, muitos confrades, padres, muitos leigos. O encontro foi muito bom, de 3, 4 dias. E o convento, na sua estrutura, sabe? Aqueles frades velhos, alemães, e tudo isso eu participei bem, interagi bem no encontro, com a temática do encontro, mas por dentro parece que aflorou um certo discernimento, questionamento, né? E eu disse, aqui é o meu lugar, como diz a música, né? Aqui é o meu lugar. E aí terminou o encontro, todo mundo foi para suas casas, suas regiões, né? E eu voltei para casa, meio introspectivo, né? Eu digo, meu Deus, eu quero, é isso que eu quero, mas como é que eu vou dizer para as pessoas? Minha mãe sempre foi aquela mãe muito apegada aos filhos. E naquele ano, minha irmã mais velha estaria saindo para casar. E para eu sair também, assim, para o seminário, e ela gostava muito da moça. Minha mãe sempre foi aquela pessoa que ela sempre procurou se colocar no lugar do outro, que o outro iria passar, né? Pois bem, então me lembro muito bem, eu estava jantando cedo para tomar ônibus, para ir para a aula, para estudar. E minha mãe estava lá próxima, né, da mesa. Eu disse, mãe, eu vou ser padre. Ela, calada. Ela fez de conta que não ouviu. Mãe, a senhora escutou? Eu escutei. Que história é essa? Eu digo, eu estou pensando em ser frade. Aí ela, quando observei, ela estava chorando. Mas chorava por quê? Minha mãe muito católica, uma católica praticante, mas o limite dela era o apego demais aos filhos. Era sempre, lá em casa sempre foi assim, final de semana, toda a família reunida para sentar na mesma mesa. Ela fazia questão, né, desse sistema. Então ela chorando. Meu Deus, e agora? Mas aquele choro sem exagero, sem... Percebi que ela estava, né, lacrimando. Aí ela foi, disse, é isso que você quer? Eu disse, eu estou pensando. Ela disse, pois bem, pois vai ser um padre de vergonha, porque de sem vergonha está cheio por aí, viu? Nunca me esqueço dessa entonação de minha mãe, não é? Pois bem, então eu digo, bom, eu já falei com minha mãe, né? Agora ir com a namorada, acabar um namoro. Para dizer que ser padre, ia ter um machismo dentro da gente, né? Acabar o namoro, dizer que vai ser padre, que coisa, né? Sem cabimento. Mas aí eu fiz o pior. Cheguei para ela e comecei com aquela história mole, dizendo que a gente precisava dar um tempo, aquelas coisas que vocês sabem, né? Precisamos dar um tempo, porque veja, a gente está namorando muito tempo e seus pais alimentam alguma expectativa e a gente não pode casar agora. Então, mas eu não abri mão, né? Eu não disse que era para ser padre, não. Então, ali começou o calvário dela, o sofrimento dela. Apesar de ser uma pessoa madura, centrada, muito estudiosa, sabe? Uma pessoa cabeça pensante mesmo. Aí ela ficou arrasada. Aí, com a amiga dela, amiga nossa, né? Então eu falei a verdade, desabafei, dizendo que era para ser padre, ser frade. Eu disse, mas por que você não disse para ela? Né? Mas nessa altura ela também não aceitava nada. E toda a gente que ali ia conversar, né? Por exemplo, ia conversar com o irmão marista, lá do convento dos maristas, em Lagoa Seca, foi conversar com as irmãs, foi conversar com o padre, né? Desabafar. Aí o pai, minha filha, se sinta feliz, porque você não está perdendo ele para outra mulher, você está perdendo ele para a igreja, para Nosso Senhor. Ela ficou tão decepcionada com isso que depois parece que até andou se distanciando da igreja. Ela era da Jufra na época, né? Se distanciou, não sei qual foi o rumo que tomou. Mas assim, eu fico hoje me perguntando, tanta paixão e de repente essa paixão foi substituída. Que eu digo a você, né? Não foi fácil para eu me inserir no programa
de formação na província na época. Não foi fácil, mas tudo foi, né, se encaixando, né, ao ponto de hoje, olha, com quase 40 anos, né, de vida religiosa, eu digo a você, se nascesse hoje, seria frade outra vez, com tudo que possa ter de amargura, de coisas, sabe, de desafios, mas eu gosto do desafio, sabe? Uma coisa que eu estava pensando agora há pouco na missa, na celebração, eu vou fazer 60 anos, mas a minha cabeça, em termos de vocação, eu digo a você, é como se fosse um jovem, né? Eu tenho sonhos, projetos para enfrentar um desafio de presença, de inserção no meio dos pobres, lá onde ninguém quer estar, sabe? E reza a Deus para que Deus me dê liberdade para um dia eu poder, né, vivenciar um projeto assim desse tipo. Vale a pena ser frade, viu? As dificuldades, quem disser que não tem dificuldades na vida religiosa está blefando, porque a gente não é perfeito e não vai morar também com quem é perfeito, não é? A família religiosa, nós religiosos, nós configuramos uma fraternidade, não é? Uma comunidade de membros, que todos devem ter o mesmo ideal. Mas olha, é sangue diferente, é mentalidades diferentes, cultura diferente, caminhadas diferentes, uns vão na frente, outros vão atrás. Mas a gente não pode perder de vista o ideal que deve ser comum a todos nós. Então as dificuldades, elas acontecem justamente, às vezes na convivência, não é? Eu nunca, na convivência, no que diz respeito, por exemplo, a mentalidades, sabe? E eu sou muito, às vezes, muito radical naquilo que eu me proponho, nos valores que eu acredito. E às vezes não é para ser assim também, não é? A gente tem que flexibilizar. Com isso a gente aprende com as dificuldades, com os limites do outro, a gente também aprende, vai se superando. E os outros também vão tendo dificuldade em engolir a gente, quer dizer, numa maneira de falar, né? Em sobreviver também a nós, né? Eu gosto muito desse exemplo, né? Dessa historinha que no inverno, né, lá naquele país, nevou bastante e aí um grupo de porcos, porco-espinho, né, aquele javalizinho que o pelo é cheio de espinhos, né? Então, eles, para sobreviver, eles tiveram de entrar numa loca lá, né, no oco de madeira de uma árvore, para se aquecer, senão eles iam morrer no tempo, né, na neve. Então eles estão lá aquecidozinho, mas lá para as tantas um começa a levantar seus espinhos, e fura o outro, e um vai furando, e formava aquela... Até que um chega e diz, olha, para a gente sobreviver ao frio lá fora, a gente vai ter que baixar os espinhos. Então muitas vezes na vida é assim. Isso na família, isso na vida religiosa, né? Como eu dizia há pouco na missa, a gente nunca pode tirar o olhar do nosso horizonte que a gente traçou, do objetivo. O que é que eu quero, né? O que é que eu quero? E aí, minha filha, não tem idade, não tem super saúde, a gente vai andando e vai gostando, vai se identificando para poder dizer, sou feliz, não tenho inveja da vida de ninguém, né? Sou feliz, né? Existem as carências, existem, né? O ser humano, ele carece disso, carece daquilo outro, né? O que você gostaria, né, de enfrentar, não pode, porque você tem que, é um grupo, tem que ter projeto, tem isso, aquilo, outro, né? Mas a gente vai sobrevivendo a tudo isso, né? E cada dia se colocar na presença de Deus, isso é muito importante, né? E poder dizer, sou feliz, né? E irradiar esta felicidade, esta satisfação também para as pessoas, porque muita gente, né, vê o nosso projeto de vida, o nosso estilo de vida, Ave Maria, deve ser horroroso, que nada, né? Quando a gente gosta, se identifica, está, né, em comunhão com aquele que é a razão da nossa opção, do nosso projeto, então ele se encarrega também de nos abastecer, de nos fortalecer nas horas de dificuldades, né? Dificuldades sempre nós vamos ter, mas até aqui o Senhor nos ajudou e a gente vence todas elas que possam vir até nós, né?
o que eu tenho dito a todo jovem que apresenta o seu despertar pela vida religiosa, seja a vida religiosa dentro de uma comunidade religiosa, uma congregação, uma ordem, seja na vida secular diocesana, não é? Eu penso que deve haver honestidade, né? Ser honesto na nossa busca. Uma honestidade que ela brota de uma resposta que eu tenho que dar a mim mesmo. Por que eu quero? Quais são as minhas motivações? Né? Essas questões elas devem estar presentes também no casamento. Né? Por que eu quero me casar? Né? O padre, na entrevista com os noivos, faz essa pergunta, né? Por que você quer? Né? Então, ter essa resposta para si. Né? Porque daí a gente vai ser também honesto no lidar com as coisas, né, inerentes a este caminho. Então, eu diria para o jovem que está buscando, procure amadurecer. Vale a pena? Vale a pena ser religioso, vale a pena ser franciscano, vale a pena ser um padre secular, mas devemos olhar sempre para aqueles que nos antecederam, que deram exemplo de amor, de dedicação ao povo. O religioso, ele tem de amar a missão e a missão se dá com o povo de Deus. Deus nos chama para a gente estar a serviço do seu povo. Então, não devo buscar a vida religiosa para a minha autossatisfação, né? Satisfazer o meu ego, né? Meu ego mesquinho muitas vezes, mas devo ter sempre em mente o serviço, me gastar cada dia servindo aqueles que são os preferidos de Deus, aqueles que ninguém quer servir, ouvir aqueles que ninguém escuta, servir aqueles que ninguém quer servir e estar no lugar onde ninguém quer estar, né? Servindo aquele que é o nosso Deus, né? Que em seu Filho Jesus, como diz o apóstolo Paulo, não se apegou ociosamente à sua condição divina, mas na sua kenosis, no seu despojamento, se fez um de nós, se assemelhou a nós em tudo, menos no pecado. Então, ter essa sinceridade, essa honestidade na busca da verdade, né? E que vale a pena. Reze, peça sempre ao Espírito Santo que ilumine a sua vocação, assim como eu fiz, né? Na minha oração. Senhor, se for da tua vontade, que faça prosperar este sentimento.